bom dia! Hoje é quarta-feira, dia de Dislexia com Café. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Carol, bom dia, Inês. Hoje temos uma convidada super especial, vocês já vão conhecê-la. Não, quer dizer, todo mundo conhece, mas ela vai se apresentar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Mônica, eu sou disléxica, sou cristã. Sou formada em hotelaria, mas voltei para a faculdade, estou estudando psicopedagogia e sou a fundadora dos Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol. Bom dia, Mônica, bom dia, Inês, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Caroline, também sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, e aqui nesse podcast a gente tenta trazer informações atualizadas, atualizações científicas para que você, mãe, né, adulto disléxico, ou mesmo professor ou profissional da área, possa aprender. Vai ter alguma coisinha aqui que você vai aprender com esse podcast e vai enriquecer a sua vida, o social dessa criança disléxica, ou até mesmo criança com transtorno do neurodesenvolvimento, né? A gente sabe que tem várias comorbidades. Então, que você se sinta à vontade. Tá? Esse podcast é especial porque nós temos a nossa convidada, que eu vou passar a palavra para ela. A gente vai falar de um tema importante, que é a dislexia na vida adulta. A gente vai entrar um pouquinho também em TDAH na vida adulta, que tem esse braço dado, né, entre organização, como se, né, organizar no dia a dia. E é um podcast muito importante hoje. Então, seja bem-vinda, Inês. Muito obrigada pelo convite, Caroline e Mônica. É um prazer estar com vocês. Eu já estive algum tempo atrás, foi muito gostoso. A gente vai repetir a dose agora. Então, como vocês pediram para eu me apresentar, meu nome de apresentação é Inês De Luca, porque ele é comprido, então eu uso Inês De Luca. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, tenho mestrado em psicologia da saúde, pós em aprendizagem. Estou na ABD, na Associação Brasileira de Dislexia, como colaboradora desde... há 22 anos atrás, quando eu descobri a dislexia no meu filho. Então, passei a atuar, porque vi o trabalho deles, pedi para atuar lá e fui convidada e estou lá desde então. Depois foi criado o CEDA, que é o Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem, que é o responsável pelas avaliações, e eu faço parte da equipe multidisciplinar lá, desde a fundação. Então, eu tenho esse trabalho desde essa época que eu descobri a dislexia no meu filho, através da associação, e tenho trabalhado nesse sentido de levar conhecimento, também de aprender cada vez mais, porque nesses 22 anos eu só tenho aprendido a cada coisa que eu pego na mão para ler, a cada paciente que eu atendo. Nós fechamos ontem estudamos um caso de uma situação associada à dislexia que a gente ainda não tinha pego. Então, a gente está aprendendo todos os dias. E estou aprendendo também dentro de casa, né? Porque como eu não tenho dislexia, o meu filho, o meu marido e agora o meu neto, né? Vem me trazendo informações, não é assim, eu gosto assim, eu vou melhor por aqui. Então, a gente está aprendendo, de fato, todos os dias. Então, esse trabalho de vocês é muito necessário, muito útil, porque tem gente que vai falar, não, já sei tudo sobre dislexia. Eu acho que não tem ninguém que saiba ainda tudo. Eu aqui vou aprender com vocês, com certeza, alguma coisa hoje. Maravilha, é isso mesmo. Todos os dias a gente está aprendendo. E é tão interessante que quando o disléxico consegue entender um conteúdo, consegue aprender, ele percebe que, meu Deus, eu acho que eu nunca tinha... Tá como se tudo fosse novo, né? Como se eu nunca tivesse aprendido. Sim. Então, ele começa a aprender mais e mais, e ele fala, nossa, eu ainda preciso saber mais. E cada dia... Pena que eu descobri minha dislexia só com 38 anos, porque a minha fome de conhecimento é grande agora, só que eu não tenho tempo, porque meia-noite eu já estou zumbeta, já estou assim... Mas eu vejo já é a hora, né? Não, mas eu vejo meus filhos estudando, agora que eles também usam, né, as adaptações, eu vejo eles estudando meia-noite, 1h. André acorda 5 da manhã para repassar quando tem prova. Ele acorda 5 da manhã para repassar. Mas assim,
uma tranquilidade. Eu, 5 da manhã, estava acabada. Então, assim, e para ele, você vê que, né, quanto mais precoce é essa descoberta, melhor é. E porque eles descobrem que tem inteligência normal, isso é uma coisa fundamental, porque eles vão pensando, ou às vezes ouvem de outras pessoas, que eles não são tão inteligentes, que eles não são tão capazes, eles acabam acreditando. Quando se faz a avaliação, ele descobre que a razão dele ter essa dificuldade tem um nome, e é uma diferença de processamento, não é uma diferença de inteligência. Então, eles começam a falar, então eu sou inteligente, então eu vou seguir aqui um caminho, eu vou falar para o professor do jeito que eu quero, que foi o que aconteceu com o meu neto. A gente vive falando, a professora tem que ler para o aluno, enunciado, tal, né? E aí ele estava nervoso com a professora, ele chegou aqui em casa nervoso com a professora, eu falei, o que aconteceu? É que ela quer ler para mim. Eu falei, mas a gente pede para ela ler para você. Ele falou, mas eu quero ler. Ela tem que entender que eu leio no meu tempo e ela tem que ficar ali para ver se eu li certo. Olha só. Como a gente aprende todo dia. Para ele queria ele mesmo ler, porque ele falou, eu quero ler. Ele tem o estímulo, ele tem a iniciativa. E a gente não pode tirar isso dele. É verdade. Então, a gente tem que ver cada um como indivíduo mesmo à parte, com suas necessidades. Tem outros que vão preferir que leiam tudo, também ok, né? Mas cada um vai ter um ritmo e uma forma de avançar nesse processo, mas o que é importante frisar, todos vão avançar. Essa é uma premissa que ninguém pode duvidar, todos vão avançar na vida acadêmica. O impacto emocional e do que ele te recebe, né, das pessoas apontando você não é capaz, você é burra, você sempre erra, é tão grande que quando eu era menor, quando eu estava na escola, a escola, na época, em 1980, 80 alguma coisa, gente, ela fez um caminho até que bacana comigo, né? Então, ela primeiro me encaminhou para fono, depois para psicóloga. Aí eles mandaram fazer o teste de QI. Eu fiz o teste de QI na época, e aí eu lembro da minha mãe, eu estar com a minha mãe e a psicóloga que tinha feito o teste de QI, não me lembro, a profissional, não me lembro, mas eu lembro dela. Ela falando assim, o teste de QI dela é maravilhoso, mas ela tem um emocional muito ruim. Eu lembro dessa frase, ela falando essa frase. E aí a minha mãe pegou o teste de QI e falou, meu Deus, e guardou. E assim, não falou para você. Mas se eu não lembrava, eu apaguei da minha memória que eu tinha um teste de QI alto, mas para mim aquilo não significou nada. Eu continuava achando que eu era burra, que eu nunca ia conseguir. Eu fui lembrar desse teste de QI agora, quando eu falei, eu tenho dislexia, eu só posso, não é possível. E aí eu fui atrás do meu teste de QI. Aí eu falei, gente, a vida inteira eu tinha um negócio escrito que eu era inteligente, mas eu ignorei a vida inteira. Eu não lembrava de verdade, sim. Ele foi apagado. Apagou, né? E é isso, já que nosso assunto principal vai ser os adultos, é isso que a gente vê nos adultos que a gente avalia, porque é possível ainda identificar na vida adulta, né? Através de testes mesmo, não só de identificação, porque muitos pais acabam se identificando porque o filho foi avaliado, né? Mas a gente recebe muitos adultos que estão em fase de pós-graduação e que sofreram muito durante toda a graduação, não tem filho, nada com dislexia, mas eles falam, eu tenho que entender por que eu sofro tanto. E aí o que chama atenção é que todos, invariavelmente, chegam com traços de ansiedade e depressão, se não quadros instalados mesmo, já de depressão. E aí precisam de acompanhamento psicológico. E eu falo que a gente podia economizar isso se a gente tivesse identificado lá atrás, não é? Ele teria sofrido menos, ele teria passado por menos intervenções, ele ia fazer só a fonoaudióloga, só a psicopedagoga, né? Ou então o neurologista, se ele tivesse comorbidade com TDAH ou coisa do tipo. E nos adultos, invariavelmente, a gente vê esses quadros, que eles têm ansiedade, depressão, que não faz parte, isso é bom a gente destacar, não faz parte do quadro da dislexia, mas invariavelmente eles adquirem, aí vem junto a baixa autoestima, né? Você o tempo
tendo um teste de QI, não continuava não acreditando, porque não foi falado com você. Então, eu sempre falo, quando a criança vai na dieta devolutiva, e é bom que ela vá, eu converso à parte com os pais sobre as dificuldades e tudo mais, depois eu quero falar com a criança, porque eu quero falar sobre a inteligência dela. Eu não falo nada sobre a dislexia dela, porque ela já sabe todas as dificuldades. Eu falo o nome. Eu falo, olha, tem um nome essa sua dificuldade, chama tal coisa, chama dislexia. Mas o que eu quero destacar para você é que como é que você acha que é a tua inteligência? Eu sempre pergunto isso para eles, né? Ah, é média, é ruim, não é tão boa. Essa geralmente é a resposta. Eu falo, não, a tua inteligência é muito boa. Parte daquelas atividades que a gente fez eram para medir o teu QI, a tua medida de inteligência. E deu que você tem uma inteligência muito boa. Sempre dentro daquilo que deu mesmo. Eu não vou enganar, nem iludir, nem coisa. Então, eu digo, deu muito boa a tua inteligência, você é muito bom, então você tem que pensar que você pensa diferente. E aí você trazer essa diferença para a tua aprendizagem. Porque eles ficam tentando estudar do jeito que a gente estuda, não dá certo, eles ficam tentando fazer do jeito que a professora fala, que geralmente é só um jeito, e aí eles não conseguem daquele caminho, e aí vai reforçando essa baixa autoestima de que eles não dão conta. E aí, quando eles percebem que eles podem fazer as coisas de uma forma diferente, que eles podem chegar no mesmo resultado, que eles podem levar, de repente, mais tempo para chegar lá, mas chegam, eles vão mais tranquilos, não é? Então, essa sensação, essa ansiedade passa, diminui e eles conseguem avançar mais tranquilamente. Maravilha. Sempre puxando um gancho nesse tema, eu passei por isso ontem, né? Eu estou terminando, estou no início da dissertação, e aí a gente tem que entregar uma parte da dissertação para a comissão, né? E aí faltavam umas partes para que eu arrumasse, ajustasse, a parte da justificativa, aquela parte ali geral. E aí eu escrevi, mas eu repeti a mesma coisa que eu tinha falado nos 2 últimos parágrafos, assim, pontualmente em todos os meus, na introdução, na problematização, todas as minhas... E eu não tinha percebido. Por quê? Eu fui perceber isso hoje com uma colega do mestrado, falou, Carol, vem que eu te ajudo. Eu falei, tá bom. Aí hoje, antes aqui do nosso podcast, ela falou, você percebeu que você repetiu? Aqui, em cada parte você sempre repetiu. Aí eu falei, é um reforço. Às vezes eu não entendo aquilo que eu escrevo, então eu escrevo 2 vezes para ver se eu entendi aquilo que eu estou escrevendo. E aí eu reforço e repito. Ela falou assim, não, mas aqui já está escrito no início o que você quis dizer, não precisa repetir aqui embaixo. Eu falei, então tá, então, ó, você tira todas essas partes finais de tudo. Aí eu, ai meu Deus, aí, sabe quando você não tinha percebido isso? E foi uma luta, olha. Então, quer dizer, quando o adulto, né, ou até mesmo a criança, entende que ela é inteligente, que ela é capaz, mas que ela necessariamente vai precisar de um auxílio, de um tutor, né, de um professor mais atento, de uma adaptação, isso vai melhorar, isso vai, né, gradualmente... Sim. Ela vai ter essa consciência na vida adulta, ela vai ter a consciência que ela repete as coisas, então ela não vai mais repetir, né? E a criança vai perceber que ela vai conseguir com essa ajuda, com esse auxílio, né, até chegar como é aquela palavra? Autonomia, né? Autonomia de escrever, não ter medo daquilo que escreveu a redação e vai ter coisas repetidas com certeza, mas escreveu, né? Nós fizemos uma avaliação de um adulto que ele era roteirista de filmes curtos, eu não lembro qual é o nome certo, curta-metragem, eu não lembro bem. E ele chegou a ser premiado por um dos filmes dele e tal. E aí ele chegou lá muito angustiado, porque ele estava tendo muito problema no trabalho. Então, eu falei, mas qual é o problema que você tem? Você já chegou até lá, né? Você tem um sucesso, né, na sua vida profissional. Ele falou que ele tinha uma equipe que revia o roteiro para ele. E aí, com contenção de despesas, essas coisas, essa equipe foi retirada. E aí, quando ele apresenta o roteiro, tem lá aqueles errinhos que costumam ter mesmo, né?
E aí ele estava sentindo dificuldade para rever esses erros, porque ele não conseguia enxergar os próprios erros. E quando tinha equipe que fazia a revisão, ficava muito mais fácil para ele, porque ele só usava a parte criativa. Então, essa é uma das estratégias que a gente sempre aconselha para quem acolhe, para quem emprega, para quem dá oportunidade para quem tem dislexia, que é interessante, sim, ele ter essa oportunidade de ter alguém que reveja os escritos dele, principalmente se a atividade principal dele estiver relacionada à escrita, não é? Eu atendi uma moça que ela era revisora de texto, então você imagina a dificuldade que ela tinha, porque ela tinha que rever o erro do outro. Então, ficava muito mais difícil, mas a gente foi orientando aí algumas estratégias para ela rever várias vezes, né? E aí ela já sabia também os erros que determinados escritores tinham, e ela já ia mais ou menos na busca daquilo. Porque tem algumas coisas que a gente faz com frequência, nós que não temos dislexia, vocês com certeza têm aqueles erros com frequência, e nós temos os nossos erros, que são diferentes dos de vocês. Então, eu tinha uma fono que sempre dava um espaço antes de pôr a vírgula. Era uma coisa frequente, ela não percebia isso, ela provavelmente era uma TDAH, e ela punha sempre um espaço, e aí, normal. Então, quando eu via os textos dela, eu já ia procurar isso. E essa moça que era revisora também pegou esse hábito de saber qual era o erro de cada um e buscar ali. E esse diretor, o que eu aconselhei a ele é que ele tivesse alguém para rever. Se não fosse dentro da empresa, que fosse fora, né? Então, você já deve ter visto aquele livro A Vida de um Disléxico, era um professor universitário, que a mulher dele revia todas as aulas dele, antes dele apresentar. Isso, A Vida Secreta de uma Criança com Dislexia. A esposa dele revia as aulas dele antes dele entrar na sala de aula. E quando ele não era casado ainda, era a mãe, apesar dele ser adulto, a mãe revia. E não vejo problema nenhum nisso, entendeu? Não vejo problema. A gente precisa da ajuda do outro para um monte de coisa. Por que não vamos precisar para a nossa escrita, né? Para rever a nossa escrita? E se, vamos supor, que esse estúdio dispensasse esse roteirista, ela ia estar perdendo uma cabeça ótima, uma inventividade, criatividade, produtividade, porque ele produzia muito bem, só que os textos saíam lá com algumas falhas. Então, o que vale mais a pena, né? A gente ir adiante e ter alguém para ajudar, ou a gente ficar paralisado? E numa empresa, você ter criatividade, você ter pessoas com iniciativa, vale muito. Então, as empresas têm que começar a pensar nisso, que vale a pena, sim, você contratar uma pessoa que tem a dislexia, por exemplo, que é o nosso tema principal, mas tem outros transtornos também, que cada um vai ter uma especificidade que interessa à empresa. E nós temos visto já lá na associação que tem havido esse interesse. Eles têm começado a perceber que muitas pessoas de destaque no mundo têm dislexia, em várias profissões, em diversas atividades, em diversas áreas, não há limitação para eles, né? Eles podem estar onde eles quiserem, desde que eles tenham vocação para aquilo. Então, descobri que eu sou inteligente, eu vou querer ser médico. Mas se eu odeio sangue, se eu odeio gente, não gosto de lidar com aquilo, para que eu vou ser médico, entendeu? Então, não é essa questão, tem que ter também a vocação para aquilo, a vontade, gostar daquela área para poder se sair bem também. Então, a partir do momento que eles descobrem isso, eles começaram a perceber que tem valor eu ter uma pessoa diferente aqui dentro da minha empresa. E algumas delas já têm vindo buscar orientação conosco. Então, a Barila, por exemplo, pediu para a gente fazer uma elucidação lá para o pessoal do RH, e lá eu percebi que eles têm vários neurodiversos já, só no setor ali de RH já vi vários ali, e alguns se identificaram com a dislexia, conforme a gente foi conversando também. Então, eles mostraram interesse, a IBM mostrou esse interesse, nós tivemos uma agência de marketing que também mostrou esse interesse. Então, a gente está vendo que é um trabalho de formiguinha, mas que já está havendo esse interesse e que cabe a nós, né, todos nós envolvidos com a causa, mostrar as possibilidades de que realmente dá certo.
Por exemplo, eu tenho a gente partiu para essa história de um adulto lá na BD, porque teve um rapaz que entrou em contato com a gente que ele queria uma conversa. Ele já tinha o diagnóstico, mas ele estava muito angustiado. Ele era de Poços de Caldas, que é uma cidade mais distante de São Paulo, que fica em Minas já, e ele queria vir conversar. Eu falei, mas você vai vir só por isso? A gente pode bater um papo online. Não, eu quero ir. Muito angustiado, isso me chamou a atenção. E ele chegou lá e ele falou assim, olha, eu trabalho num hotel, eu tenho chance de progredir dentro do meu trabalho e eu nunca passo nas provas que eles me dão para eu fazer para progredir. Eu quero casar, eu estou ganhando muito pouco, com isso que eu ganho eu não consigo casar. Você vê como vai afetando, né, a vida do indivíduo em todas as áreas. Vocês têm que fazer alguma coisa pelo adulto. Eu só vejo vocês falando de criança, de adolescente, ele fazia, e eu, como é que eu fico? Aquilo me pegou. E aí a gente começou a buscar as empresas, né, para ir atrás de interessados nessa situação de receber esclarecimento. E aí o que eu comecei a pensar mais no adulto também? E aí, o que eu percebi? Eles precisam de um tempo maior para o contrato de experiência, dependendo do tipo de atividade que eles vão fazer. Se é uma atividade muito rotineira, que tem muito passo a passo, tem muitas instruções escritas, eles precisam ter um pouco mais de tempo para absorver aquilo. Não que eles não sejam capazes, mas eles não levam um pouco mais de tempo para aprender a ler, para aprender a escrever, para fazer uma redação. A gente não pede tempo a mais no vestibular, no Enem. Eles precisam um pouquinho mais de tempo nesse espaço introdutório, que não custa nada, porque ele está produzindo, só que ele ainda precisa de apoios. Por exemplo, ele precisa ter um manual de instrução daquela atividade na gaveta. Qualquer coisa, ele vai lá, abre e vai procurar. Ele precisa ter a oportunidade de consultar o supervisor dele, o superior dele, nas dúvidas que ele tem. Isso é importante, a gente abrir esse espaço. Não ficar pensando, que rapazinho chato, vem perguntar 300 vezes a mesma coisa. Não é, ele quer fazer com segurança, ele quer fazer bem feito. Isso a gente tem que levar como uma qualidade dele. Então, as pessoas estão muito acostumadas com esse ritmo alucinado que nós estamos. Isso tem prejudicado muitas pessoas com dislexia, porque elas têm, de fato, um ritmo um pouco mais lento, mas elas, depois que se apropriam daquilo, ela não precisa, aquele caderno vai mofar na gaveta dele, que ele não vai olhar mais. Ele não vai perguntar mais 500 vezes, a não ser que entre uma instrução nova, um produto novo, uma atividade nova. Aí ele leva um tempinho a mais para se adaptar de novo àquela nova situação. Mas, de modo geral, ele pode estar em qualquer lugar e sempre muito vestindo a camisa. Isso eu vejo que eles vestem a camisa porque eles receberam oportunidade. Então, eles ficam muito felizes de estarem ali porque alguém acreditou neles, porque alguém oportunizou deles trabalharem, não é? Eles vestem a camisa, acabam tendo até promoções, acabam sendo promovidos a supervisores, a instâncias maiores, não é? Quando não, são completamente inventivos e independentes e querem ser autônomos mesmo, né? Então, criam lá os seus trabalhos, as suas atividades, têm as suas empresas, muitas delas com muito sucesso mesmo, se destacam. Então, eles são pessoas produtivas, é isso que a gente tem que também pontuar. Quanto tem aquele mito de que o disléxico nunca vai aprender a ler? Mentira, ele vai aprender. E tem aquele mito de que o disléxico nunca vai ser nada na vida, que também é mentira. Ele pode ser o que ele quiser. A gente tem que começar a dar oportunidade. A hora que a gente dá oportunidade, a gente percebe, puxa, ele realmente é bom nisso que ele sabe. Mas tem que considerar, no comecinho da atividade, tem que ter um pouquinho mais de paciência, de se apropriar de toda a atividade possível. Já falei demais. Nossa, deixa eu puxar um pouco aqui. As duas. Quem for adulto, estiver seguindo esse podcast, pode deixar perguntas aqui, tá bom? Eu sei que vocês devem estar doidos para perguntar. Mas deixa eu puxar aqui o gancho, senão eu vou esquecer. A Inês falou uma coisa total sentido na minha vida, agora que caiu assim a ficha. Eu trabalho eu sou formada em marketing,
e eu fiz um curso, uma pós-graduação em marketing, e lá te ensina a usar o Meta, que é toda a programação que impulsiona, né, de uma forma mais profissional, criativos, informações, publicidade, tudo que você quiser no mundo do marketing, que é associado com o Facebook, né? E aí, quando eu estava fazendo essa aula, são várias aulas, eu estava fazendo essa aula, até já falei várias vezes para a Mônica, hoje eu consigo usar, mas eu fiz esse curso há 2 anos atrás, e nesses 2 anos eu fui usando, né, sempre, todos os dias, mas eu não entendia, as coisas eram muito complicadas, eram vários números, aí tinha que fazer assim, tinha uma passagem e tal. Tem gente que faz isso com os pés nas costas, fala, em 10 minutos eu faço. Eu, para montar uma campanha de publicidade, eu demoro no mínimo, hoje, eu demoro no mínimo 3 horas, hoje. Isso tem pessoas que fazem 10 minutos. Mas antes eu ficava dias e dias, aí deixava a campanha em rascunho para depois no dia seguinte voltar, e ficava horas aqui, meu marido falava, mas você ainda está nesse negócio? Agora fez total sentido, quando você fala assim, a pessoa precisa ter na gaveta o papel para depois ela ficar ali olhando, né? Sim. É a mesma coisa para criança, né? A mesma coisa para a gente. Eu falei, meu Sim. Deus, entendi por que eu não conseguia. E eu só fui perceber isso quando alguém me chamou a atenção, né? Porque eu falava, não, a hora que chegou na vida adulta, ele já tem o diagnóstico, ele já passou por intervenção, ele está independente. Em algumas questões fica, porque a dislexia não some, né? Vocês sabem que não some. Mas a Mônica estava doida para perguntar alguma coisa, eu não posso deixar você esquecer. Não, eu ia contar um caso que aconteceu comigo, que é exatamente isso. Eu trabalhava em hotel, né? Que eu sou formada em hotelaria, eu trabalhei um tempão no hotel. E aí eu trabalhava em vendas, Carol, eu trabalhava em vendas. Né? Aí eu trabalhava em vendas, só que assim, eu trabalhava em vendas, mas eu sou apaixonada por hotel até hoje. Eu gosto muito do hotel e eu gosto da operação do hotel. Sempre gostei. Eu gosto de ficar no hotel. Muita gente fala para mim, eu gosto de ficar lá aproveitando. Eu era assim apaixonada pela operação. As camareiras, a recepção, tudo. O hotel é uma grande engrenagem. Todo mundo tem que trabalhar junto para o hóspede ficar bem ali dentro, né? Sim, sim. E eu achava aquilo muito legal. E o meu gerente, ele era bem operação. Ele sempre falava para mim, ele falou assim, eu gosto da operação, eu gosto da engrenagem. A venda eu não gosto muito. Então, ele tinha uma boa equipe de vendas. Só que como ele sabia que eu era apaixonada pela engrenagem ali do hotel, a moça de eventos, ela teve férias, né? Um mês de férias. E aí ele falou assim, eu vou te colocar no lugar dela. Só que eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. Eu já estava acostumada com as vendas. Mesmo assim, eu tinha dificuldade com a venda, ela também não está fora da engrenagem. Então, todos os departamentos, eles solicitam informação das vendas. Eles precisam saber quanto que eles vendeu, quantas pessoas vêm, quantos grupos, né? Então, é muito pedido de informação de várias pessoas. Você fica assim, meu Deus, eu tenho que dar informação para esse departamento, para esse. Mas eu já tinha um passo a passo. Então, eu já estava acostumada com aquele passo a passo. Eu estava na época do... Outra dica é esse, fazer um passo a passo. Passo a passo. Eu já estava com... O meu passo a passo já estava na gaveta. Então, eu já estava confortável, entendeu? Bem isso que a Inês falou, já tinha colocado ele na gaveta. Aí me botaram para eventos. Nunca tinha feito aquilo. De repente, eu tinha um negócio. Me jogaram lá assim, ó. Amanhã ela sai de férias. Vai lá. Aí ela pegou e falou assim, eu vou te falar tudo que eu faço. Aí, você faz isso, tal dia você faz isso, tal dia você tem que requisitar da cozinha isso, daqui. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não lembrava nem a primeira coisa que ela tinha falado. Hoje eu estou assustada aqui. Aí, no dia seguinte, estava lá, eu no departamento de eventos. Era só ela não tinha ajudante, ela fazia sozinha. E eles achavam que eu ia ter a mesma capacidade dela, não a capacidade, mas assim, de não ter nenhuma ajuda, né? Sim. Eu falei, eu preciso de uma ajuda. Aí eu fui pro chefe de cozinha, porque o evento e a cozinha trabalham juntos, né? Para lá. Beleza, tudo bem, ele me ajudou ali em alguns pontos, ele me ajudou. Mas eu tinha uma planilha de eventos, de salas de eventos, não eram poucas, era um hotel muito grande.
Então, eu tinha muitas salas para ocupar. Ela já tinha feito uma parte, então eu peguei o trabalho pela metade dela, sendo que todo mundo chegava para mim na mesa como se eu fosse a pessoa responsável pelo evento sempre, a vida inteira. Chegava assim, Mônica, não esquece, tá? Que amanhã aquele evento não pode nada que não seja zero, tá? Porque é pro diabético. E as pessoas iam alucinadamente me pedindo coisa. Adivinha o que aconteceu? Eu marquei evento na mesma sala no mesmo dia. Vários problemas sérios, sérios. Quando ela voltou, ela queria me matar. Mas eu não sabia o que fazer. As pessoas, elas vinham como se fosse a outra, né? A pessoa que era responsável mesmo. Mas não foi nem porque você tinha dislexia, Mônica. Se fosse eu tivesse ali, eu tinha feito pior, com certeza. Mas essa sequência de comando, porque as pessoas têm esse hábito nas empresas, né? Sim. Elas precisam de alguma coisa de alguém, então elas vão na mesa ou no WhatsApp, enfim, o WhatsApp ainda fica escrito, né? A gente ainda facilita a nossa vida, né? Mas vão na mesa, né? Aquele hábito de ir na mesa e falar assim: olha, não esquece que 3 horas tem isso, 4 aquilo, e liga para aquela fulana, pede para ela fazer e manda aquele relatório, tá? Aí a gente fica assim, oi? Não dá para processar tudo. E também tem uma questão, Mônica, as pessoas com dislexia mais velhas, que não foram identificadas logo na infância, elas vão criando uma autodefesa e elas ficam muito reativas a qualquer comentário. Então, de repente, você fala assim, nossa, essa letrinha tá feia. Mas, assim, sem nenhuma conotação, né, assim, de crítica mesmo, né? Falar, eu não entendi, né, tua letra, alguma coisa assim. Eles já vêm com uma resposta, de repente, até mal criada. Porque eles estão tão acostumados a só receber coisa negativa, que eles desenvolvem essa questão da reatividade mesmo. E aí acabam aparecendo, às vezes, grossos, mal educados, mal criados, porque eles se defendem. Eu não sei o que é, mas eu estou me defendendo. E o diagnóstico auxilia nisso também, que eles levam isso com uma maior tranquilidade e acabam se divertindo, porque às vezes é engraçado coisas que vocês fazem e falam. É engraçado. E não é ruim que seja engraçado. Vocês acabam sendo pessoas divertidas num grupo. Se colocar um disléxico ali no grupo, a gente se diverte um pouco mais, porque eles falam algumas coisas, às vezes, de forma errada, às vezes usando uma palavra fora do lugar, mas o que a gente entende, e que quem não tem dislexia tem lá outras formas também de fazer as suas graças e suas gafes, e tudo bem. É isso que eu também tento inculcar quando eu atendo um adulto, de que eles pensem nisso como uma forma de se introduzirem socialmente. Porque é divertido, vamos rir junto. Tudo bem, depois você explica, ai, minha dislexia funcionando aqui de novo, ai, minha dislexia entrando aqui na conversa de novo. Nós tivemos uma presidente lá na associação que ela é disléxica. E às vezes ela fazia alguma coisa assim, ela falava, ixi, minha dislexia hoje está atacada. E tudo bem, entendeu? A gente já sabia o que era e de boa. Então, falta as pessoas entenderem um pouco essa questão de que nós somos diferentes, tanto socialmente, porque na escola a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo. Então, agora a gente está buscando que a sociedade compreenda, que as empresas compreendam, porque a gente não precisa ficar modificando essas pessoas. Nós só temos que entender que elas trabalham de uma forma um pouco diferente e nos auxiliar umas às outras, cada uma nas suas habilidades e dificuldades. A gente faz trocas. De repente, vocês vão se sair muito melhor em alguma atividade que eu não vou dar conta de jeito nenhum, e eu te ajudo lá com o teu texto, entendeu? Então, vamos trocar. Isso que está faltando. Nós estamos ficando cada vez mais egoístas, mais fechados, num ritmo aceleradíssimo. A gente não curte mais o que está fazendo. Então, de repente, eu amo o que eu faço, mas eu tenho que fazer 50 relatórios. Aí, só de olhar a pilha, já me esgoto, entendeu? Então, repensar um pouco a nossa forma de viver também. Não só nós, vocês que têm dislexia, como nós que não temos. De que a gente tem que puxar um pouquinho o freio, olhar para o lado, olhar para quem precisa, olhar para o que ele precisa. De repente eu posso ajudar, de repente eu posso dar uma ideia, de repente eu posso modificar a minha forma de chegar, ou de pedir, ou meu prazo. Dá para fazer. É isso que eu quero que todo mundo entenda. Dá para fazer.
entendeu? Porque a partir do momento que você passou por aquele período maior, que você precisou de um pouquinho mais de atenção, que você precisou de um pouquinho mais de orientação, você se apropria daquilo, você pode deixar na mão dele. Vai sair, vai dar certo, ele é responsável, ele veste a camisa, e é isso que a gente quer que vocês que estão aí ouvindo e vendo, e que têm empresa, que vocês pensam nessa possibilidade de ter uma pessoa diferente dentro da sua empresa. Por exemplo, quem tem o TEA também, às vezes você precisa de uma atividade que a pessoa tem que ficar isolada, e aí muitas pessoas não gostam, eu fico sozinha aqui, me sinto deprimida, E quem tem o TEA vai preferir fazer aquela atividade, né? Então, vamos olhar, eu tenho essa atividade, que habilidades eu preciso deste funcionário que vai fazer essa atividade? Será que um disléxico não daria certo aqui fazendo essa atividade? Né? Será que eu estou disposto a gastar um pouquinho mais de tempo para passar orientação? Também outra questão é a entrevista inicial, não é? Geralmente ela é ameaçadora, né? Não é uma coisa que a gente faça com tranquilidade nenhuma de nós, né? Aqui, sem dizer dos que estão vendo aí. Imagina a pessoa que tem alguma dificuldade relacionada com a dislexia. Ela vai ficar pensando, será que vão pedir redação? Será que vai pedir para eu me expor, para eu ler em voz alta, fazer alguma coisa? Será que eles vão pedir uma atividade que eu tenha que ler uma instrução para fazer? Porque eu já passei por processos seletivos e eu sei que tudo isso consta, né? E será que a pessoa que se sair melhor naquela entrevista é a que vai se sair melhor na atividade, no trabalho, naquela função? Provavelmente não. Eu já fui selecionadora também, eu tive essa experiência de eu escolher aquele que se saiu melhor na entrevista e que não foi o melhor na hora de executar a tarefa. Isso é muito comum, porque eles se preparam muito, principalmente essas pessoas que não têm dislexia, eles se preparam muito, eles ensaiam. A gente tem coach agora para isso, para fazer entrevista de emprego. Então, eles se preparam, eles sabem o que responder, eles sabem qual é a melhor resposta, qual é a melhor hora, qual é o tom de voz, se eu expresso com as mãos ou não, se eu levanto, se eu fico em pé. Todo esse gestual é treinado. E a hora que ele vai pegar a atividade e vai realizar? Ninguém está ali para dar as dicas para ele, a não ser o pessoal da empresa, não é? Então, nem sempre aquele que se saiu melhor na entrevista é aquele que vai se sair melhor no trabalho, que é o mesmo que eu falo em relação a vestibular. Nem sempre o primeiro colocado vai ser o melhor na profissão, né? Muitas vezes ele não se identifica com o curso, muitas vezes ele não quer dar sequência naquilo. Tem N variáveis. Então, não pode ser somente a entrevista inicial que vá dar a indicação de quem é o melhor candidato para aquela vaga. Isso a gente tem que parar para pensar também. Então, se você sabe que ele tem dislexia, vamos evitar de fazer uma redação a princípio, vamos bater um papo, vamos pedir para que ele se coloque, que ele não tenha medo de dizer que tem dislexia, porque a maioria deles não fala por medo de não ser aceito, de não ser aprovado, de não entrar, espera as coisas acontecerem lá dentro, dele cometer um erro e de ser chamado a atenção e ninguém sabia, e aí não oportunizaram nada de diferente, acaba saindo alguma coisa errada uma hora ou outra. Então, a gente tem que ter essa consciência de que as pessoas, eu não vou falar para todos falarem na hora de fazer uma entrevista de emprego, porque eu não sei o nível de conhecimento dessa empresa que você está indo. Mas a gente tem que trabalhar a sociedade para que eles não tenham medo de dizer que tem dislexia, porque muitos têm. Nós recebemos lá na associação um ator de uma TV famosa de rede nacional, que estava muito angustiado com a questão dos textos, que ele tinha que ler muitos textos tal, e decorar, e depois já era uma rotina bastante angustiante. E aí, a hora que ele começou a fazer a avaliação, ele se sentiu assim tão angustiado que ele interrompeu o processo e não finalizou, porque ele falou, se eu terminar o processo e disser que eu tenho dislexia, eu vou poder dizer lá na minha empresa que eu tenho dislexia, eles vão me mandar embora, porque eles vão interpretar isso como sendo incapacitante para a minha atividade. E ele fugiu do processo de avaliação. Então, não é incapacitante. Vocês conhecem aí quantos atores que têm dislexia, né? Tom Cruise, né? Que é o
acho que é o melhor de todos. Né, que foi o primeiro assim que a gente ficou sabendo. E se você for na internet, a maioria está ligado às artes, não é? E aí ele ficou com tanto medo. Isso é uma palavra que não pode fazer parte do nosso vocabulário nesse sentido, né? Ele ficou com tanto medo que ele fugiu da avaliação, ele fugiu de se conhecer melhor, e com isso ele fugiu de ter oportunidades melhores, porque a gente ia falar para ele, não, grava o texto, né? Ouve, aí depois você ouvindo, você vai pensando na interpretação, é isso que o Tom Cruise fazia, né? Faz. Então, você já pensou quantas pessoas estão aí fora do lugar? A gente vê que tem uma pesquisa falando nisso, eu não vou lembrar os autores agora, se eu não me engano é na Inglaterra, que muitos dessas pessoas que não têm o diagnóstico, principalmente quando não têm o diagnóstico, elas trabalham em qualquer trabalho. E eu não estou dizendo aqui que é um trabalho menos... que pague menos ou que seja menos importante, mas é qualquer trabalho. Não tem a ver com a vocação, com a necessidade daquele indivíduo. Aí o que acontece? Ele está num trabalho que ele não tem vocação, que ele não gosta, que ele está lá porque ele precisa trabalhar. Aí o que acontece? Ele não para naquele emprego. Então, você pode ver que a carteira profissional de uma pessoa que tem dislexia, que foi identificada tardiamente, é cheia de anotações, quando se tinha um emprego formal, né? Que muitos acabam indo para os trabalhos informais. Eles não param no emprego, porque eles não se identificam, porque a chefia, a empresa não entende a dificuldade dele, não oportuniza nada diferente para ele vai mudando. Ou então, ele, antes de levar uma bronca, ele fez uma coisa banal ali, que facilmente seria corrigida, mas ele fica com tanto medo da correção e da interpretação daquele erro, que ele pede a conta. E aí ele acaba tendo um rendimento menor. Aí ele acaba entendendo que ele não é uma pessoa capaz, de fato, né? Ele já ouviu isso durante todo o período escolar. Quando ele vai para o trabalho, ele acaba tendo a certeza de que ele não tem capacidade. Não que, de fato, ele não tenha, mas que essa é a interpretação que os outros fizeram dele e que ele comprou. E aí ele acaba tendo problemas psicossociais, envolvimento com drogas, envolvimento com criminalidade, desemprego, de repente até morador de rua, acabam saindo de casa, porque a família também pressiona muito, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que ganhar bem, você tem que ser promovido, cadê a tua promoção? Aquilo fica muito angustiante. E aí uma das reações muitas vezes é fugir mesmo para drogas e criminalidade ou para funções ilícitas, né? Nem sempre muito criminosas, mas assim, ilícitas, né? Vai para a informalidade sem ter nenhum tipo de apoio, né? Social, econômico, recolhimento de impostos, né? E aí ganha menos, fica uma pessoa que fica um pouco perdida na sociedade porque não teve uma identificação adequada das suas dificuldades e uma colocação adequada das suas habilidades, porque eles têm habilidades. E isso a gente vê em cada um que a gente atende, a gente fala, puxa, mas você é bom nisso, você faz bem aquilo. Mas só que a leitura escrita vem sempre na frente, né? Mas o que eu tenho visto e observado e pensado é que a gente tem visto que muito da leitura escrita tem sido eliminado do nosso dia a dia. Vocês têm percebido isso, né? A gente manda mensagem de voz, a gente pede para o Google ler o texto para a gente, né? A gente pede para o Google escrever para a gente vai ditando. Então, eu tenho percebido que, quem sabe, está chegando a era da dislexia, né? Das pessoas que não precisam ler e escrever, mas que se saem muito bem em todas as atividades que fazem. Esse é o caminho. Talvez vocês tenham nascido já adaptadas ao novo mundo, né? E nós somos os obsoletos e estamos querendo puxar vocês para o nosso mundinho pequeno, né? Sendo que o mundo de vocês é maior, muito mais amplo, né? Não dependentes dessas atividades que a gente gosta tanto e que vocês, de repente, não se saem tão bem, que é ler e escrever. Então, eu tenho essa tese de que, de repente, porque existem alterações neurobiológicas, não é? E a gente veio evoluindo desde o homem das cavernas, né? Fisicamente, biologicamente.
Será que não é uma tentativa da natureza já de adaptar essas pessoas para um novo mundo, para uma outra forma de se comunicar? Quem Sim. sabe? Essa é uma Não, teoria. não, a sua teoria está certa, Inês, porque é o futuro, né? Essa era veio já desde os anos 2000, né? A mudança de computador, agora vamos usar o Windows, agora vai ser, não vai ser mais o DOS, vai mudar, vamos para o Windows, e aí foi mudando, hoje 2024, o professor que não sabe usar um Canva, o professor que não sabe usar um PPT, ele já está totalmente fora né, da geração X, né, geração Z, e os alunos também não vão se interessar por aquela aula. E assim, alunos em geral, principalmente o aluno com dislexia. Se você não der esse suporte, tanto na faculdade quanto na escola, de uma prova oral, uma prova usando o computador, os meninos acabaram de passar aqui, eles me deixaram isso daqui, ó, depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, não sei se isso tem no Brasil, é um aparelho pequenininho, ó, que você coloca atrás do celular, você coloca ele aqui atrás do celular, e ele capta tudo aquilo que a pessoa fala, e aí ele tem um aplicativo que vai no celular, esse aplicativo transforma tudo em texto, e ele já transforma em mapa mental. Aí você coloca na impressora, imprime o texto e o mapa mental. Então, quer dizer, eu já comprei para eles levarem para a escola, né? Porque eles falam que entendem melhor do que o que o professor explica do que o que está no livro. Sim. E aí eu falei, o professor dando autorização, claro, eles vão usar sem internet, nada, só com o Bluetooth, né? Do telefone. Nossa, que delícia. Acabou. Então, quer dizer, se você não entra, se você não é um professor, uma mãe, né, um pai e uma mãe que entra nessa era tecnológica, você vai continuar sofrendo, seu filho vai continuar sofrendo, você adulto vai continuar sofrendo. Você acha que eu não vou usar isso? Eu acho que eu não vou usar isso para o mestrado, nas explicações do professor. Lógico. E assim, é super interessante, porque eles não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, prestar atenção e tomar notas, né? E se eles fazem, as duas ficam ineficientes, né? Tanto o que ele ouviu quanto o que ele anotou, porque ficou anotações sem sentido. Assim, ele pode prestar atenção ao que o professor está explicando e depois rever, porque vai ter o texto impresso, ou ouvir novamente o que o professor falou e dali tirar as conclusões e se lembrar muito melhor na hora da prova. Então, é o que eu falo, a gente tem que evoluir porque as coisas estão vindo nesse sentido, de a gente usar cada vez menos essa habilidade de leitura e escrita. Sim, está vindo com força. Eu acho que é importante essa habilidade de leitura e escrita. Eu acho que mesmo o adulto, eu me forço para isso. Eu me forço para ler, eu me forço para escrever, e eu acho que a gente não pode perder, porque vai chegar um momento dessa humanidade, está tudo muito tecnológico, eu acho que vai chegar um momento que, eu falo isso para meu marido, que a energia vai cair, a gente vai ficar uns 2, 3 dias sem energia, e isso vai ser uma coisa recorrente. E a gente vai precisar de novo do papel e da caneta. Mas o disléxico, ele precisa treinar, mesmo adulto. A gente aqui na Itália, a gente não tem essa consciência, os profissionais não têm essa consciência. Eu não estou aqui, as crianças com 13 anos, 12 para 13 anos, já está dispensada da fono e da psicopedagoga, só fica com a psicóloga se precisar. E eu achava isso estranho, né? Eu falei, mas a neuroplasticidade, né? Quanto mais você estimular, melhor, né? Como é que é esse fato? Aí eles falam que não, que mesmo o adulto não precisa, e era o que eu tinha aprendido aqui. E aí, com as aulas do mestrado, eu vi que não, está totalmente equivocado. Na verdade, quanto mais você estimular, até um velhinho de 80 anos, ele está respondendo, claro que não tanto quanto uma criança, mas ele está respondendo de forma, né, positiva. Quanto mais essa estimulação tiver, melhor. E então, já tem estudos aí, eu acho que é na Finlândia, se eu não me engano, que eles todos usavam notebooks, né, tablets nas salas de aula, que voltaram à questão da escrita, porque viram que havia começou a ter um distanciamento entre o resultado das crianças que liam e escreviam daquelas que só usavam os aparelhos eletrônicos. Elas começaram a aprender menos, a avançar mais devagar.
Então, a gente tem que dar também a devida importância e também considerar as diferenças, não é? Então, o que eu estou dizendo é que não é que a gente vai deixar de ler e escrever, porque é uma forma de estimular, sim, o cérebro, mas a gente vai ter que entender que nem todo mundo vai ter que fazer exatamente da mesma forma, na mesma velocidade. E é o que você falou, nós tivemos aqui um vendaval, aqui em São Paulo, e pegou assim o estado todo, não foi só a cidade de São Paulo, porque eu moro fora da cidade de São Paulo e aqui teve, e eu fiquei 3 dias sem energia elétrica, então achei até estranho. 3 dias sem energia elétrica, eu li um livro inteiro. Menina! Porque, né, não tinha TV, não tinha celular, não tinha o computador para eu ficar fazendo outras coisas. É certo que deixei de fazer algumas coisas que eu precisava, mas eu li um livro inteiro, porque aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou ler. Aí eu estava sossegada, ninguém ia me pedir nada, ninguém ia me cobrar nada, porque eu já havia dito, não posso fazer porque eu estou sem energia elétrica. Li o livro com tranquilidade, mas aí é que faz a diferença. Eu li com tranquilidade, é o que vocês precisam, desse tempo para fazer com tranquilidade, e a gente está numa velocidade fora do normal. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, não que a tecnologia seja nosso mandante, a gente ser serviçal de um robô, de um computador, mas a gente saber onde usar, quando usar e quanto usar. E aí as coisas ficam melhores. Eu não estava conseguindo tirar o negocinho do silencioso do microfone. É verdade, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tudo na vida, né? Tudo na vida é um equilíbrio. Eu dou muito valor ao papel, eu gosto da caneta, do papel, do colorido, eu gosto. Mas a Carol falou, nossa, logo que a gente se conheceu, a Carol falou, mas você ainda fica sofrendo, lendo, porque a gente lê, leva, sei lá, dias, meses, aí tem uma hora que você abandona, né? Você fala, também não quero mais esse livro, não. Quero falar, amor de Deus, põe audiobook na sua vida. Aí a minha primeira resposta foi: não vou botar porque eu quero ler, vou ler. Aí a Carol falou: tá bom, então testa só um. Gente, é incrível porque a gente consegue a mesma velocidade de uma pessoa que é linear. A gente consegue aquela velocidade. Então, assim, ler um livro numa velocidade boa te faz acabar o livro e ter fome de conhecimento, né? Então, eu acho que assim, buscar mais. A tecnologia, ela pode nos ajudar, com certeza, ela está aí para nos ajudar, ela pode ser um corretor para a gente, né? Não tem ninguém do lado, mas tem aplicativo que corrige para você, e por que não usar? Por que não usar o audiobook para você conseguir ter aquela informação, conseguir ler os livros? E é isso mesmo. A gente tem que ver a inteligência artificial também, que chegou com tudo, né? A gente tem que ver também que tem muito problema na inteligência artificial, questões legais, mas tem questões legais na questão de direito, né? Mas também muitas coisas legais no sentido de bacana, porque você economiza seu tempo, você não fica dependente de um profissional de arte para fazer algumas coisas, não é? Então, é usar também na medida correta, usar para o bem, usar para aquilo que vai ajudar o seu trabalho, o seu dia a dia, e não para fazer malandragem, né, e coisas erradas. E isso vale para tudo. A gente tem que incorporar, e assim tem visto também que cada vez mais tem aparecido transtornos diferentes, e aí a gente tem que incorporar essas pessoas cada vez mais na nossa vida e buscar ver a contribuição que essas pessoas podem trazer para nós, e que todos nós temos alguma contribuição a dar. Cada um de nós tem aqui uma missão, né? Para estar por aqui, por isso tem essas dificuldades e essas habilidades. E a gente precisa mostrar e pôr na mesa e abraçar outros que tenham, ou que não tenham, ou que precisem. A gente tem que começar a viver de fato em comunidade, eu acho que está faltando isso. A gente vive em comunidade, a gente não vive em comunidade, entendeu? É complicado. Nós vivemos juntos, não sabemos quem somos, uns perto dos outros. Quem é meu vizinho, como ele chama, o que ele faz, o que ele precisa. Então, nesses 3 dias que nós ficamos sem energia, a gente foi perguntando para o vizinho, para o outro, você tem luz, não tem, precisa de alguma coisa, quer gelo, precisa de geladeira, como é que está, entendeu? E aí a gente para pensar que a gente tem que exercer mais esse tipo de
de convívio. Sim. Sabe uma coisa que eu aprendi nesses anos que eu descobri a dislexia do Andrea, depois do Marcelo, a minha? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, desde pequena, sempre gostei. Mas eu achava que as pessoas vinham pedir ajuda porque ou eu aquele dia estava com uma roupa bonita, ou eu aquele dia estava com uma aparência bonita. Se eu tivesse feia, já que eu era burra, ninguém ia querer nada, ninguém ia me pedir nada. Nossa. Olha a mentalidade. E aí, depois que eu descobri a dislexia, eu percebi que esse meu servir, independente de como eu estivesse, como fosse o meu externo, eu tinha tanta coisa dentro de mim boa para servir, para dar, que que o externo não ia aparecer, que não era essa, não era importante. Uhum. Eu comecei a ajudar, e eu vi que a ajuda te dá um retorno, independente de quem você é. Meu Deus, que você fala, meu Deus, quanto tempo que eu fiquei parada, que eu devia ter já ajudado, independente de dislexia ou não, né? Sim. É que aquilo, né? Você é burra, você não consegue, você repetiu de novo de ano, Estava muito maior, né? Sim. Uma coisa interessante que você falou, Inês, você falou assim, às vezes o adulto fala, não quer esperar ser repreendido, então ele já pede as contas e vai embora do trabalho. Eu tinha uma agonia quando alguém falava, Caroline, eu já, meu Deus, errei alguma coisa. Escrevi errado, fiz alguma coisa errada. Então, aquilo, faz pouco tempo que eu comecei a me libertar disso. Mas é tão importante quando um adulto tem a consciência da sua dislexia, tem a consciência de que não é a aparência, não é a inteligência, não é a linguagem fantástica, né? O falar maravilhoso que ele vai atrair pessoas. Não é isso, é o que você tem dentro. Né? E aí, isso, através, né, do comunicar, da internet, do ajudar mães italianas. Imaginei eu aqui falando tudo errado italiano. Hoje eu não falo mais, né? Eu falo perfeito, mas no início eu tudo errado. Aí elas pedindo conselho para mim, eu falei, ai meu Deus, vou ter que dar, né? Vou ter que falar. Aí eu vi que não era o externo, era o interno. Então, eu quero até incentivar você, adulto, né, que descobriu sua dislexia, ou você que não sabe se é disléxico ou não, mas você não gosta de ler, erra ao escrever, nunca teve não terminou a escola, abandonou a escola, não tem essa desenvoltura, né, ao falar, ali, a discursar, quer dizer, evita, na verdade, discursar, pensa que você tem muito para dar, né? Você tem alguma coisa para dar, essa habilidade você tem. E não deixa que esse psicológico te domine, né? Te coloque lá para baixo. Porque eu hoje sou uma nova pessoa. Eu falo para o André, meu filho, eu falo, amor, olha, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você me fez sair de um lugar que eu estava presa. Hoje eu sei quem eu sou. Né? E antigamente eu não sabia, porque do seu diagnóstico, mamãe se descobriu. Que bacana. Você fala isso para ele, porque se não fosse ele, na verdade, Deus, né? Deus me trouxe até a Itália para poder descobrir, ter trigêmeos para poder descobrir minha dislexia. Eu falei, Senhor, o Senhor tem uns caminhos que só o Senhor. E às vezes, mesmo não sendo uma mãe com dislexia, que foi o meu caso, me levou a progredir também, porque eu tinha formação em psicologia, mas só que eu trabalhava no terceiro setor. E aí, quando eu descobri, eu falava já para o meu marido, você tem dislexia, porque ele evitava de ler, quando eu tinha que ler alguma coisa, ele pedia para eu ler para ele, e assim, eu tinha pouca informação sobre dislexia, em função de que nas faculdades de psicologia se fala muito pouco, pelo menos no meu tempo se falava muito pouco. E aí, quando a gente foi atrás, o meu filho manifestou, a gente foi atrás, fez o diagnóstico, eu tive que também melhorar. Eu tive que também rever os meus processos, rever a minha cobrança em relação a ele. E aí eu fui fazer cursos, fiz os cursos da BD todos. Antes de começar a trabalhar, já fui fazer os cursos. Aí fui me voluntariar em 2 lugares diferentes.
aí eu fiz curso de pós-graduação, aí eu fui fazer mestrado, meu professor não queria que eu fizesse o mestrado em dislexia, eu falei, eu quero fazer em dislexia. Bati o pé, aí fiz, porque não era a área especial dele, né? Ele mexia muito com a questão da atenção. Eu falei, mas tem a ver a atenção com a dislexia, né? Eu tive que provar isso para ele. E aí fiz o mestrado e continuo indo atrás, aprendendo, buscando entender para poder ajudar não só a eles, como a outras pessoas também, não é? Então, a dislexia veio no sentido de desafio para mim, mas um desafio para o bem, para eu melhorar como pessoa, para eu melhorar como profissional, e eu tive que aprender. Então, foi um estímulo para eu aprender, para eu ir atrás, para eu aceitar, né? Primeiro, eu tinha muito essa questão de cobrar, eu falava para ele, né? Ele não decorava a tabuada, e eu falava para ele assim, você não vai provar para mim que você é burro, porque você não é burro. Eu sei que você vai conseguir, mas assim, eu dava um reforço e ao mesmo tempo eu tirava, né? Porque eu falava, eu sei que você não é burro, mas você vai conseguir. Ele não tem que conseguir decorar a tabuada, porque não é a melhor habilidade de vocês decorar, né? Então, eu tive que aprender muita coisa. Nossa, como a gente tem que olhar para o lado e entender muita coisa, seja no caso nosso aqui a dislexia ou não. Isso me fez ser uma pessoa melhor. Eu acho que hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor por causa da dislexia, apesar de eu não ter dislexia. Maravilhoso. O principal, mas o começo de uma mudança de vida é o autoconhecimento, né? A gente se conhecer, a gente saber quais são nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, e trabalhar esses pontos fracos. Porque não são obstáculos que a gente vai superando, mas a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber, né? Quem somos. É o começo, né? É o começo. E quando a gente não se conhece, a gente perde tanta oportunidade, tanto, como o rapaz, né, que deixou o trabalho, eu já deixei também. Eu lembrei, tá contando, eu lembrei direitinho que eu fiz a mesma coisa. Meu sonho era trabalhar num hotel no Rio, que era um hotel gigante, e de uma bandeira muito importante para hotelaria. Eu entrei na fila, eu fiquei o dia inteiro numa fila para fazer entrevista, né? E quando chegou na hora, eu fiz a entrevista e depois tinha uma redação. Quando chegou na redação, aí eu sabia, eu falei, eu não acredito que eu vou ter que. O que eu vou escrever? Aí a pessoa que estava aplicando a redação falou assim: não é possível que você não consiga escrever uma redação básica, simples. Na hora que ela falou isso, eu falei, toma. Aí você não conseguiu mesmo. Aí eu não consegui. Aí ela falou: se você não escrever essa redação, você não vai ser escolhida para a próxima etapa, né? Aí eu falei: não, mas eu não quero. E eu fui embora. Puxa vida. Perde muita oportunidade quando a gente não conhece, quando a gente não trabalha, não busca, né, as adaptações. E não tem as ferramentas de enfrentamento, né? Porque uma das coisas que eu ensino para os menininhos quando eles são pequenos, né, que eu vou explicar para eles o que é dislexia, eu falei, se alguém falar para você que é burro, você vai falar, não sou, porque eu já fiz teste, eu fui lá na BD e lá falou que eu não sou burro. Porque muitas vezes as crianças chamam umas às outras, né? Você é burro, não sei o quê. Então, ela tem que aprender a ter essas ferramentas de defesa, ao invés de chegar, virar e dar um soco na cara do coleguinha, porque isso também acontece, quando ele não sabe o que dizer. Aí, o que ele faz? Ele agride. Alguns não, lógico, né? Mas já vi muito isso acontecer. O coleguinha ficou atrás falando, você é burro, você não sabe ler, né? Ele virou e bateu no menino. É a reatividade que eu estava falando antes. Agora, quando ele sabe, ele já ia virar e falar, não sou, eu tenho dislexia, meu QI é X, porque a doutora lá falou para mim, não sei o quê. Ele já tem as ferramentas, né? Eu aprendo, eu levo mais tempo, mas eu aprendo. Então, eu ensino essas falas para eles, quando encontrar alguém, né, que venha com uma coisa negativa em relação a eles saibam se defender, para não desenvolver as questões emocionais que a gente falou lá no começo, né? Sim, eu chorava quando as pessoas falavam isso para mim. Eu chorava. E eu me escondia num canto, eu ia para o banheiro normalmente chorar, ficava triste.
Isso É o que acontece, ou eles reagem de uma forma agressiva ou introjeta, né? E acaba chorando, ou quer sair da escola, ou chega em casa, não quer, né? Fala para a mãe, não quero voltar na escola, começa a ter dor de barriga, dor de cabeça, vômito na hora de ir para a escola, todas essas coisas. Então, veja como é simples, né? É simples a solução, é se conhecer e os outros também saberem como lidar, e as coisas andam. É verdade. Você sabe que uma técnica legal, até para os adultos, que é uma coisa que eu faço, eu tenho frases prontas, porque às vezes eu quero responder a pessoa e não não vem. sai, até processar aquela resposta, como é que eu vou falar? Peraí. Às vezes eu chego em casa e falo, ih, devia ter falado isso. Então, frases prontas, né? Deixar ali no celular, no note, ou até mesmo na bolsa, ou no computador. Eu tenho várias frases aqui no meu computador, porque às vezes eu quero falar uma coisa e não sai. Uma ótima ideia. Ó, a gente tem uma mensagem aqui, ó, da Jânia. Sou grata por cada informação que vocês oferecem. Aprendo para ensinar. Deve ser uma professora, nós também estamos sempre aprendendo para ensinar. Então, coisas aí que vocês falaram, também já fui pegando aqui para falar para os meus adultos, né? Quando a gente faz avaliação, porque é aprender isso em todas as situações, né? Como você está falando da neuroplasticidade, a gente tem que aprender mesmo durante a vida toda. A gente não pode achar, sentar no banquinho da sabedoria com 60, 70 anos, eu já aprendi tudo que eu podia, eu já sei tudo que eu podia, agora eu vou ensinar. Não funciona assim, porque a geração que vem com outras necessidades, vem com outras expectativas, vem com outras dúvidas, com outros quereres, com outros saberes, e a gente aprende com eles, sim, a cada dia. Como eu falei que eu aprendi com meu neto, que a necessidade dele não era necessariamente que a professora lesse tudo para ele, não é? Então, a gente tem que parar, tá bom, e ouvir. Essa é a primeira dica maravilhosa para todo professor. Ouvir. O que o seu disléxico está falando, o que ele quis dizer, o que ele está querendo dizer. Se você não entendeu, a culpa pode não ser dele, pode ser sua, que o seu receptor não está adequado. Pergunta, não entendi direito o que você quis dizer, como é que é, explica para mim, desenha, pinta, borda, sabe? A gente tem uma vergonha de dizer que não entendeu e só voltar a perguntar, não entendi direito, explica para mim. Eu estava atendendo uma menina segunda-feira, que ela tem uma dificuldade na fala, e às vezes ela fala, eu não entendo. E aí ela falou alguma coisa que eu não entendi, eu pedi para ela repetiu, e aí eu consegui entender. Aí eu expliquei para ela, falou, olha, vai ter coisas que eu não vou entender, tá? Você não fica triste, não, eu vou pedir para você repetir, porque às vezes eu não ouvi direito, às vezes... Então, assim, você repete para mim? Ela ficou tranquila, aí eu vi que ela começou a falar mais, porque ela estava com medo de falar e eu não entender, e ia ficar irritada com a questão de eu não entender. E eu só de eu deixar ela tranquila, ela começou a falar mais. Então, a gente tem que ter essas sacadinhas assim na nossa comunicação, nessa troca, que algumas vezes eu posso também não ter sido clara na forma que eu falei, não só na expressão, mas na palavra que eu usei, de repente ela não conhece aquela palavra. Então a gente tem que rever, reestruturar, reperguntar, para a gente se comunicar. Qual é o objetivo? A gente não está querendo isso? Que ele entenda, que eu entenda, que a gente vai fazendo essa troca. E por que eu vou interromper? Por que eu vou dificultar? Né? Muitas vezes eu fico usando palavras que eu sei que ele não conhece só para mostrar que eu sei. Isso não é comunicação. Verdade. Contraprodutivo, né? É. Maravilhoso. Eu queria agradecer, Inês, queria agradecer demais. Cada podcast com Inês, ó, a gente sempre sai, né, Mônica, com as coisas que eu escrevi, um tutorial. Cada podcast é uma delícia, né? Uma delícia. É sempre muito, a gente aprende muito e é tão gostoso, né? A gente conversa assim, flui a conversa de uma forma tão gostosa.
E para mim também é sempre muito gostoso, porque a gente faz de fato uma conversa, né, Caroline e Ana Mônica? A gente não fica preso às perguntas, né? Eu sei que tinha aí um roteiro, a gente pouco seguiu o roteiro, mas assim, foi muito gostoso, porque vocês trouxeram informação, eu trouxe alguma coisa que eu sabia, teve troca, e é o que eu falei, a gente está aprendendo juntas a entender vocês melhores, vocês a entender a nós, né, que não somos disléxicos, para a gente se entender melhor no mundo. E espero que as pessoas que estão vendo aí tenham captado alguma coisa, tenham conseguido entender um pouco melhor, ou se entender um pouquinho melhor, para que a gente possa, de fato, estar exercendo o nosso papel aqui, fazendo tudo que a gente realmente pode, porque muitas vezes a gente pode um monte de coisa e não está fazendo por medo. Vamos tirar esse medo da frente. É muita sorte, muita saúde, muito amor para todos vocês, muita paz, porque esse mundo está precisando. Amém, amém. Obrigada, querida. Quero deixar um beijo também, um abraço a todos e dizer que a gente também recebe as perguntas de vocês. Pode deixar aqui embaixo, tá bom? Na descrição do vídeo. Se tiver alguma pergunta específica para a Inês, depois a gente manda para ela essa pergunta, tá bom? E quero agradecer de novo a Inês e a ABD por esse trabalho maravilhoso. Inês, quer falar do evento de novembro e também dos livros? Sim, é verdade. Nós temos o simpósio agora, 7, 8 e 9 de novembro, em São Paulo, no colégio, na Universidade Mackenzie, não é colégio, né? Tem um colégio também, mas vai ser na Universidade Mackenzie. Profissionais de todo o Brasil, super atualizados, envolvidos com pesquisa, envolvidos com a questão da dislexia e outros transtornos de aprendizagem, que nós não vamos falar só de dislexia. Nós vamos lançar lá o e-book e o livro do simpósio. Temos um outro livro também que será lançado pela editora Anjo até o final do ano, mas o simpósio vocês não podem perder, porque tem gente que é super especialista mesmo, vai trazer pesquisa, atualização, informação, vai trazer informações que servem não só para os profissionais da área da saúde, mas também para a área da educação e até para pais e pessoas com dislexia e transtornos de aprendizagem. Então, não percam, entre em contato com a ABD, entre pelo site, que vai ter todas as informações, vai ter a programação, e por ali você já faz a inscrição, que é o www.dislexia.org.br, é o nosso site. Lá você vai encontrar as informações sobre cursos, sobre livro, sobre o simpósio e tudo onde a gente estiver envolvido, como acessar e entrar em contato com a gente também. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Imagina, obrigada a você. Mônica, quer também falar do curso, que as inscrições fecham amanhã? Sim, gente, o curso Estude Mais em Menos Tempo para adultos disléxicos, TDAH, que tem alguma dificuldade com escrita, leitura. As inscrições até amanhã, né, Carol? Hoje é quarta. Até amanhã, gente. Corram lá. Ele é 100% online, com muitos bônus. Vão ter 2 aulas ao vivo com a gente. Tem a psicóloga Verônica, a doutora Marisa Ribeiro, falando sobre os direitos dos adultos disléxicos e muito mais. É um curso completo, um passo a passo para você progredir no seu estudo, no seu trabalho. Então, corra lá na minha bio, Sábios Disléxicos, na bio da Carol, Enfrentando a Dislexia. Não deixe essa oportunidade passar, gente. É só até amanhã. As inscrições vão encerrar amanhã. Sucesso para vocês. Obrigada. É isso, gente. Lembrando que esse podcast ele vai também para o Spotify, né? Que depois a gente coloca o link nos stories. E reforçando aqui, quem tiver perguntas, não fiquem com as suas perguntas, né? Escrevam para a gente, compartilhem aí as suas dores, dificuldades, desejos, que a gente está aqui pronto para poder responder e ajudar vocês também. Um forte abraço a todos. Parabéns pelo trabalho. Beijo, sucesso. Esperamos vocês em todos os lugares possíveis. Beijo.